Olá pessoal, no vídeo de hoje nós vamos resolver mais um exemplo. Estude a posição relativa das retas R de equações simétricas x mais 1 sobre 2 igual a y sobre 3 igual a z mais 1 sobre 2 e S de equação vetorial x igual a 0, 0, 0 mais lambda vezes 1, 2 e 0. Então, para começar a estudar a posição relativa de duas retas, a gente tem que achar um ponto e um vetor diretor de cada uma das retas. Nesse caso, pelos formatos das equações que as retas vieram, é fácil achar um ponto e um vetor diretor de cada uma das duas. Vamos começar pela reta R. No caso da reta R, ela veio dada por suas equações simétricas. Como que funcionam as equações simétricas de uma reta? Elas ficam x menos x de um ponto que pertence a ela sobre a primeira coordenada do vetor diretor igual a y menos o y do ponto que pertence a ela sobre a segunda coordenada do vetor diretor igual a z menos a terceira coordenada do ponto que pertence a ela sobre a terceira coordenada do vetor diretor. Então, nesse formato aqui, o ponto x0, y0 e z0 pertence à reta e o vetor diretor é ABC. Portanto, a gente sabe que a reta R passa pelo ponto de coordenadas é x menos x0, né? Quer dizer que o x0 aqui vale menos 1, y menos y0, então aqui o y0 vale 0, e z menos z0, então o z0 vale menos 1. Então o ponto A pertence à reta R, é o ponto menos 1, 0 e menos 1. E as coordenadas do vetor diretor, que eu vou chamar de U, são os denominadores. A gente tem o 2, 3 e 2. Então esse aqui que é o vetor diretor da reta R. No caso da reta S, aí é mais fácil, que ela já veio na equação vetorial. Então aí a gente já sabe que um ponto que pertence a essa reta, vamos chamar de B, é o que está aqui, ó, é a origem, certo? E um vetor diretor é justamente o vetor que está aqui multiplicando o lambda. Então o vetor diretor, vamos chamar de V, é o vetor 1, 2 e 0. Beleza. Então a gente já tem um ponto e um vetor diretor de cada uma das duas retas. O que é que já dá para a gente afirmar? Ó, os vetores U e V não são paralelos. Por quê? Porque um não é um múltiplo escalar do outro. Então isso já elimina duas possibilidades de posições relativas. Elas não vão ser nem paralelas e nem coincidentes. Restam duas opções. Elas podem ser concorrentes ou reversas. Como que a gente vai determinar qual dessas duas situações é a que se aplica? A gente vai ter que determinar se as retas são coplanares ou não. Se elas não forem coplanares, isso é a mesma coisa que dizer que elas são reversas. E se elas forem coplanares, como a gente já eliminou as possibilidades de elas serem paralelas e coincidentes, a única possibilidade que resta é que elas sejam concorrentes. Então eu vou agora verificar se essas retas são ou não coplanares. Como que a gente faz isso? A gente precisa olhar para um vetor que ligue um ponto de uma reta a um ponto da outra reta. Aqui, por exemplo, quem seria o vetor AB? Um ponto de uma reta, né, o A, que é o ponto de R, ligando até um ponto da outra reta, que é o B, que é um ponto de S. Como é que a gente faz isso daqui? Coordenadas de B menos de A. Como B é a origem, vai ficar 0 menos menos 1, dá 1. Aí 0 menos 0, dá 0. E 0 menos menos 1 de novo, fica 1 aqui. A gente vai olhar agora para o produto misto entre os dois vetores diretores, U e V, e esse vetor AB que a gente acabou de calcular. É um ponto de uma reta ligado a um ponto da outra reta. Se esse produto misto der 0, então é porque as retas são coplanares. No caso, elas vão ter que ser concorrentes. E se ele der diferente de 0, então elas são reversas. Vamos calcular. Como é que a gente faz? É um determinante. Na primeira linha, a gente vai colocar as coordenadas do vetor U, que é 2, 3 e 2. Na segunda linha, as coordenadas de V, ou seja, 1, 2 e 0. E na terceira linha, as coordenadas de AB, 1, 0 e 1. E agora a gente vai calcular esse determinante usando a regra de Sarri. Repete aqui embaixo as duas primeiras linhas, 2, 3 e 2, 1, 2 e 0, e multiplica nas diagonais. Inicialmente, paralelamente a essa diagonal aqui, a gente vai manter os sinais dos resultados. Aí o que é que vai dar? A gente tem 2 vezes 2 vezes 1, 4, mais 1 vezes 0 vezes 2, dá 0, mais 1 vezes 3 vezes 0, dá 0 de novo. Agora, paralelamente à outra diagonal, paralelamente a essa diagonal aqui,
que é que a gente vai obter? A gente vai ter 1 vezes 2 vezes 2 dá 4, mas muda o sinal, então menos 4 aqui. 2 vezes 0 vezes 0 dá 0. E 1 vezes 3 vezes 1 dá 3, mas muda o sinal, então fica menos 3. Aí vai cancelar 4 com menos 4, o resultado final foi menos 3, que é diferente de 0. Como deu diferente de 0, a gente conclui que as retas são reversas. Beleza, pessoal? Então, se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like nem de se inscrever aqui no canal. Isso realmente ajuda a gente a crescer. Espero que tenham gostado. Um grande abraço e até o próximo vídeo.